Se você faz parte da comunidade dos executivos, certamente você já me conhece. Meu nome é João, gestor da comunidade dos executivos da Escalada Corporativa. Nos próximos minutos, eu te convido a separar alguns minutos para participar dessa entrevista com uma pessoa incrível e com uma história de vida inspiradora. Lições de vida, carreira e liderança que iremos compartilhar aqui com vocês. Beleza? Caso você ainda não conheça a comunidade dos executivos, aproveita para olhar o link aqui embaixo e conhecer mais sobre o programa da Escalada Corporativa. Beleza? Aproveitem os próximos minutos, deixem um comentário, cliquem aqui no gostei, né? Deixem aquela curtida. Abraço e aproveitem! Hoje, como combinamos, foi difícil nos encontrarmos, mas estamos aqui com a Cibele Santos, uma executiva coração, profissional sênior de gestão de supply, com carreira já consolidada em diversas multinacionais. Mas fora esse aspecto que nós iremos conhecer um pouco hoje, também é uma mulher vencedora, mãe, integrante do grupo chamado Amigas do Peito, que é um grupo de apoio a mulheres com tratamento de câncer. Cibele, é um prazer e uma honra ter esse bate-papo contigo. Oi, João, tudo bem? Eu que agradeço aí, fico lisonjeada pelo convite. Então, tá bom. Então, vamos lá. Sibeli, conte para nós aí quem é você, de onde você vem, quais são suas referências, né? Como foi o início dessa sua carreira? Vamos lá. Bom, eu sou, como você comentou, eu sou uma profissional hoje, né? A gente pode chamar de sênior, né? Porque já tenho aí uma estrada rodada há quase 25 anos na área de suprimentos, né? Supply chain. Eu sou natural de Pindamonhangaba, uma cidade que o Raul Gil adorava falar o nome para brincar com a criançada, né? Sou formada em engenharia de telecomunicações e hoje eu tenho um MBA de gestão de procurement, né, pela Embrasc. Também sou aí aluna do Flávio Guimarães e eu comecei a minha carreira com ele, Com na ele? Ericsson, Nossa, exatamente. que legal. O Flávio foi meu primeiro supervisor na área de supply chain. Pô, louco. E como que ele era lá? Ele ainda era desse jeito? Ele era mais duro? Né? Ele era durão, É? ele era bem duro. Ah, entendi. Mas foi muito legal. O Flávio me ensinou muita coisa, porque quando a gente começa, né, João, a gente não tem muita percepção de negócio. Eu não sei Uhum. se você se sentia assim, mas pelo menos eu, quando eu iniciei, eu tinha 20 anos. Então você começa executando, né? Você começa com aquela, né, com a mão na massa. Então eu não conectava muito o que eu estava fazendo com a estratégia da empresa, né? Sim. Então, quem dera tivesse uma escalada corporativa lá atrás, já Uhum. teria feito, ó, há muito tempo. É isso que eu comento com o pessoal mais novo, o pessoal assim da minha idade, tenho 24 anos. Então eu Aham. acabo comentando, falei, pessoal, a oportunidade que nós temos com essa questão da internet, com a questão dos executivos mesmo, o próprio Flávio, né, Uhum. estar presente nas redes sociais hoje, pô, é uma oportunidade que, se você pensar no tempo dele, por exemplo, não tinha isso. Quando Não, que uma pessoa aí com 24 anos ia ter acesso livre a um presidente, a um CEO, exato, né, a ter exatamente, tanto conteúdo assim na internet, né? exatamente. Fora que a gente vem de uma época, né, João, que existe aquela crença, né? Nossa, o presidente ele é intocável, né? O Uhum, gerente ali, você não pode nem passar perto dele, você tem que baixar a cabeça, né? Então na nossa época tinha muito disso, né? E uhum. hoje, olha o privilégio que é o que você falou. Você tem a internet na mão, você tem um LinkedIn, você vai atrás, você conversa com uma pessoa, demonstra o seu interesse, né? Manda uma mensagem. Manda uma mensagem. Talvez lá atrás até eles tivessem também essa disponibilidade. Mas como a gente já chegava no mundo corporativo com essa crença, né, de que são pessoas quase que intocáveis, você ficava no seu mundinho ali, né, de produção, tocando piano só, né? Sim, a famosa crença limitante, né, que a gente chama. Exatamente, Sim. exatamente. Sibeli, conte pra gente aí, como que foi esse seu início de carreira? Era um sonho teu entrar numa empresa? Qual que era teu sonho de Era. jovem, de Eu, eu adolescente? falo que a gente tem que começar sonhando, né? Uhum, Hoje eu estou numa fase onde eu tenho um filho adolescente, né, com 17 anos, ele está no terceiro ano do ensino médio, esse ano é ano de vestibular. E ele fala, ai mãe, eu não sei o que eu quero fazer ainda, não sei o que. Eu falei, Pedro, primeira coisa, sonhe. Sonhe. Você tem que buscar uma referência, né? sim, A gente tem, com 17 anos, a gente tem uma mente limpa, né? Tem uma folha em branco para sim. você escrever uma história, né? E eu lembro que, desde criança, assim, eu era assim, eu sempre fui fascinada pelo mundo da computação. Uhum, Na minha época, lá em 1900, né, 90, o uhum. computador que a gente tinha era o XP, era um Ixi, tela uma, verde, sabe? Nossa senhora, não uma sei nem. caixona.
uma caixona, assim, com aquele disquete desse tamanho. Mas naquela época, eu tinha uma novela que se chamava Fera Radical. E a atriz principal era Malu Mader. E ela era uma engenheira de computação. Ah, Então, assim, eu achava aquela figura, sabe, imponente. Era uma mulher, naquela época já era uma mulher, que chegava na fazenda, ela trabalhava junto com os administradores da fazenda, a fazenda era toda tecnológica, e ela era a pessoa responsável por mexer no sistema de computador. uhum. Aí um dia eu virei para minha mãe e falei, mãe, eu quero mexer com computador. Então, naquele momento, João, meu sonho era fazer engenharia de computação. Engenharia de computação. É, E no final você foi para esse caminho? Acabou? fui, Uhum, fui. Olha só que interessante, né? E aí, nessa época eu tinha meus 13 para 14 anos, né? E uhum, aí já era muito famosa um colégio técnico que tem aqui na minha cidade. Eu moro em São José dos Campos, né? Então tem um colégio técnico aqui que se chama ETEP. uhum, E era uma escola que antigamente ela tinha muitos professores do ITA. Então quem uhum, passava nessa escola já sabe, todo mundo já falava: "Nossa, se você entrar na ETEP, você já sai com emprego garantido". uhum, E naquela época, eu entrei lá em 1993, a empresa com maior tecnologia que existia era a Ericsson. uhum, E aí eu já vim para São José, me inscrevi para o vestibulinho, passei na frente daquela fábrica, falei, nossa, eles fazem telefone, eles fizeram os primeiros celulares aqui no Brasil. uhum. Aí eu falei para minha mãe, eu vou entrar nessa fábrica aí quando eu terminar o colégio. E eu acredito muito nisso, que o que você coloca na sua mente, o que você desenha, sabe, há Uhum. grandes chances do universo trazer para você. Meu, sim. Essa sua história inicial é muito legal porque ela é justamente o que você ensina para o teu filho. Então, foi toda Exatamente, essa sua história, a questão do teu sonho, né? E você exato. conseguir colocar isso em prática, o que muitas vezes a gente vê que as pessoas não conseguem fazer, né? Mesmo Não, que sonham, 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 não consegue realmente, pô, eu tenho um sonho, então eu vou realmente correr atrás. Você estruturou certinho. E a pergunta que é agora, do tempo que você entrou na Ericsson até o tempo que você assumiu uma posição de gestão, qual foi o seu maior desafio e qual foram os aprendizados nesse primeiro período, até o momento que você se tornou gestora das pessoas ali? Então, foi dentro da Ericsson a primeira vez? a Ericsson foi onde começou tudo. Depois disso, eu passei por algumas empresas, sabe, Uhum, João? Como eu falei para você, é uma pena que não tinha escalada naquela época, porque uhum, eu não sabia os segredos de ah, se dar o primeiro passo. Eu não uhum, sabia, lá naquela época não tinha ninguém para me ensinar assim, você tem que mapear seus stakeholders, mapear uhum, seus clientes internos, ver quem vai comprar. Então eu era muito, como é que eu vou te dizer? Eu era aquela pessoa do interior, muito uma cabeça meio provinciana, até vou dizer assim, uhum, porque eu executava e eu não sabia jogar o jogo corporativo. uhum. Então acabava que eu fiquei muito boa naquilo que eu fazia operacional, que durante muito tempo eu só trabalhei em área operacional. Ah, sim. Então demorou muito para eu chegar até a Uhum, minha primeira posição de coordenação. entendi. E você chegou na sua posição de coordenação, realmente, então, fazendo saltos corporativos? Saltos corporativos. Eu Uhum, acabei não crescendo dentro da empresa, então eu uhum. fui mudando, fui galgando a posições Com a superiores, experiência que você a tinha. experiência que eu fui adquirindo, então eu fui passando eu passei por todas as etapas, de júnior para pleno, de pleno para sênior, fiquei um tempo estabilizado em sênior até conseguir uma posição de coordenação. Ah, que Então eu posso dizer para você assim que hoje a escalada, quem não entrou ainda para a escalada perdendo, né? tá perdendo tempo. Tá perdendo tempo. Tá. Começo também. Sim, e diga pra gente, o que conselho você daria para você? Tem essa questão dos sonhos, tem essa questão do teu filho, né? Mas com esse Uhum. conhecimento teu profissional que você teve, qual é o conselho que você se daria para você lá na primeira vez que você entrou na Ericsson? Ou agora que você tem esse teu conhecimento como gestão pelas empresas que você passou, o que conselho você daria para você lá no início? É. Lembrando que lá no início não adianta falar para a pessoa, eu falaria para fazer o escalada corporativa. Não tinha, né? Não, Então, não tinha. se você pegasse você lá no início, seriam os conselhos que você daria para você mesmo? Olha, se eu voltar no tempo, João, e falar com a Cibele, né, de 26 anos atrás, porque eu comecei a trabalhar em 1998, eu diria para ela assim, Cibele, parabéns, continua fazendo o seu inglês, porque o inglês eu acho que abre portas, e incrivelmente, ainda hoje, a gente tem um baixo número de profissionais que têm um inglês fluente, que acabam perdendo
oportunidades em grandes empresas multinacionais por Uhum. não falarem a língua. Então, Sim. acho que o primeiro coisa eu faria esse reconhecimento para a Cibele lá de trás, que ela se empenhou em aprender o inglês, mesmo não tendo escola, algumas condições. E, do ponto de vista profissional, eu diria para ela assim, vai aprender primeiro aonde você está entrando, a empresa, o que, que ela faz, o que, que ela recebe de entrada e qual que é o produto que ela coloca na saída. Qual que é a estratégia dela de crescimento? Sim. Porque eu parei, naquela época, João, eu parei só no que entrava e no Sim. que eu tinha que produzir. Eu Uhum. não fui além saber para onde estava indo aquele produto que eu estava produzindo. Uhum. Quem eram os principais clientes da empresa? Sim. Quem eram os principais clientes internos mesmo, né? Que precisavam daquelas placas que eu estava testando. Então eu diria isso: sai da sua caixinha e vai olhar a empresa um pouco de fora para entender todo o fluxo, todo o flow dela. Entendi, que legal. Se com essa experiência, com esses Uhum. conselhos, com essa toda essa trajetória, você comentou de quanto tempo já que está no mercado? Hoje eu estou desde 1998, 26 anos. 26 anos. Em 26 anos aí, qual foi o seu momento mais extremo da sua carreira? Qual foi a maior dificuldade que você passou? Pode citar uma ou duas aí, para a gente saber um Uhum. pouco do porquê aquilo, né? Todo mundo acaba trazendo aquela visão de gestão, que é muito legal, que você lidera as pessoas e tal, mas qual que foi os maiores desafios da tua vida pessoal, né? Uhum. Juntando com essa questão profissional, quais foram os seus maiores desafios nessa sua trajetória? Legal, João. Eu vou falar para você de dois momentos que me marcaram muito, tá? Que foram um grande aprendizado. Eu acho que o primeiro momento é uma coisa que eu esqueci de falar. Eu tenho uma trajetória onde eu passei por diferentes ramos, né, de negócio. Então, Uhum. eu comecei na telecomunicações, depois eu fui para aeronáutica, passei para a área de celulose e papel, fui para a área de petróleo. Então, eu construí minha carreira numa diversidade muito grande de business, né? E Uhum. isso trouxe uma certa resiliência para mim e um agility para poder aprender negócios, sobre os negócios mesmos diferenciados, porque cada um tem uma cultura, cada um tem um meio de Pegou uma conseguir. diversidade, né, de negócios. Exatamente. Então, você imagina, eu trabalhei no mercado de petróleo, na parte de serviços, onde se eu atrasasse a entrega de uma peça para uma plataforma da Petrobras, a gente está falando aí de uma plataforma parada com uma multa de quase 3 milhões por Ah, hora, né? sim. Então, e também trabalhei numa empresa onde eu fazia chocolate, né? Que já é bem diferente. Eu estou falando de chocolate que vendia a R$ 2,99, a R$ 5, Ah, né? sim. Aham. E falo também de um avião que demora 6 meses de lead time para fazer. Sim. Então, eu consegui andar e isso me deu uma certa robustez, sabe? Uhum. Para me preparar para adversidades que foram encontradas no meio do caminho. Então, a Uhum. primeira que eu falo para você que eu vivi foi na época da Lava Jato. Uhum. Eu trabalhava em Macaé, foi quando eu assumi a minha primeira coordenação Uhum. da área de compras, né? E quando começou toda aquela crise, foi um tal de Petrobras fechar o contrato com todo mundo, cancelar da noite para o dia, e você ter que administrar e ter que mandar embora um monte de gente, simplesmente porque não tem contrato, não vai entrar o dinheiro, o que a gente tem no caixa não dá para segurar todo mundo. Uhum. Então, ali, vou falar para você, testou a minha resiliência e foi o meu primeiro teste na minha primeira gestão de ter que Já deu segurar uma o bucha. coração e a razão Uhum. para ter que fazer a demissão das pessoas, De sabe? tanta gente, né? E tanta gente. Então, aquele momento foi muito triste, porque passamos uma crise dentro da empresa que eu estava trabalhando, e em torno da Petrobras existiam muitos fornecedores, né? Então, Uhum. todo mundo estava enfrentando grandes problemas assim. Teve uma empresa que eu lembro que eu passava todo dia na frente, e teve um dia específico que eu passei, os funcionários estavam todos sentados na rua, muitos chorando, pais de Caramba, né? família, né? Uhum. Sim. Porque a empresa colocou um bilhete Ah, falando na frente da empresa, colocou o nome lá, imagina. colocou um bilhete e falou: olha, a partir de hoje estamos fechados, A todos empresa os fechada. funcionários dispensados, vocês Caramba. irão receber um telegrama na casa de vocês, marcando o dia e a data da homologação. Uhum. Como que uma empresa faz isso, né? Sim. E, e aí você, como gestor, você tem que administrar o que já está acontecendo internamente na sua empresa, que já é um Uhum. vucu-vucu, vamos dizer assim, Uhum. e mais trabalhar o emocional com o que as pessoas estão vendo fora também, né? Sim. Uhum. Então foi uma grande escola aquele momento.
E um segundo momento, João, foi quando eu me mudei no meio da pandemia para Minas Gerais e assumi a gerência de compras de uma empresa farmacêutica, que era uma empresa familiar que estava se preparando para ser vendida para um grupo de investidores. Então, eu trabalhei na parte de transformação e organização dos processos de compras, né? Bem no meio Uhum. da pandemia, e Sim. tendo que me adaptar a uma cultura totalmente diferente. Até então, eu vinha de cultura de empresas multinacionais, né? Uhum. E, de repente, eu tenho que fazer a gestão e desenhar todo o processo de uma empresa familiar do interior de Minas, e aonde eles, né, tinham muito enraizado aquele negócio que tem que trabalhar no presencial, Sim. mesmo sendo a pandemia. Então, eu tive um choque ali que eu tive que administrar, que é sair de uma empresa multinacional com grandes recursos e trabalhar numa empresa familiar e administrar a ansiedade do time, que não, até então não estava acostumado a essa hierarquia de se ter um gerente, um coordenador, um CEO, né? Uhum. Sim. Conheci o seu João, que era o dono do negócio, né? O filho do seu João, que tomava conta da área de compras, mas comprava do Zezinho da esquina, né? Conhece todo mundo na cidade. Conhece todo mundo na cidade, né? Para Uhum. eles não tem muito, eles não tinham muito. Ah, tá. O que que é um cliente interno? Sim. Não tinha Nossa, muito isso, imagina. né? É. Uhum. Então Todo. foi um aprendizado. Foram dois momentos assim diferentes. Um, Uhum. onde eu assumi minha primeira supervisão, e o outro onde eu assumi a primeira vez uma área de suprimentos como um todo, né? Tanto da área de Uhum. compras de matéria-prima quanto indiretos, né? Que é serviço, e ainda dentro de uma cultura diferente, Tradicionalíssima de família. tradicionalíssima brasileira. E como que foi essa recepção desse pessoal quando você entrou lá? Eles foram atrás de você no mercado? Como que Foi. aconteceu? A empresa lá em Minas, né? Ela precisava trazer profissionais, né? Um pouco pesado, justamente porque era uma empresa familiar que tomou uma proporção nacional gigantesca. Entendi. Então, estava já incomodando muitas empresas, né? Então, ela precisava estruturar nesse sentido. Então, chegaram até mim através de um headhunter, Uhum. né? Que me abordou. E, na época, foi ótimo, porque eu já tinha tido a escola do Flávio, né? Não Ah, era sim. escalada ainda, ele já tinha sido um grande professor, né? Sim, Então, sim. foi dessa forma. Ah, entendi. Sibeli, nos diga uma coisa. Como que funciona o seu processo hoje de aprendizado? Quando você entra numa empresa, como Uhum, que é, como é seu framework hoje para você, pô, entrei numa empresa, na posição de gerência aqui, preciso lidar com essas pessoas, pessoas que eu não conheço, os processos que eu não conheço, e talvez assim, do mercado que você já conhece, talvez seja um pouco mais fácil, entre aspas, né? Mas uhum. como funciona esse seu framework de aprendizado dentro da empresa? Legal. Quando eu acho que a gente aprende muito isso na escalada hoje, e o Flávio sempre me ensinou isso. Eu acho que quando você chega em uma empresa nova como um gestor, a primeira coisa que você tem que fazer é se aproximar das pessoas, é conhecer cada um daqueles funcionários que vão trabalhar, que vão responder para você de uma maneira humana mesmo, sabe? Sim, Com toda a sua vulnerabilidade, você se abrir para a pessoa e conhecer o outro como ser humano, entender o que ele está fazendo ali, se ele está na posição correta mesmo, se ele gostaria de estar ali, ou se ele simplesmente, né, foi colocado ali. Então, uhum, eu gosto muito de quando eu assumo quando eu chego numa empresa nova, me aproximar das pessoas a sim, partir desse ponto de vista mais humano, sabe? uhum, Saber a entendi, origem, né? Da onde o cara veio, como que é a família. Eu acho que isso já abre um portal para a gente já entrar na casa do outro e ganhar confiança, né? Porque sim, você se mostra e a pessoa se mostra, e no final a pessoa vai ver, poxa, é um gestor, mas é uma pessoa, gente como a gente, né? sim, E fora isso, eu gosto de conversar muito também. Eu acho que numa segunda etapa, eu gosto muito de ir naqueles que vão ser o meu cliente interno, né? Fazer aquele mapeamento realmente de quem são as pessoas para quem eu vou ser importante ali, para quem eu vou sim, ter que fazer as minhas entregas, e entender, do ponto de vista deles, o que estava funcionando antes de eu chegar e o que não estava funcionando, sim. Bons né? pontos importantes. Porque eu acho que muitas vezes a gente chega com sede, né, João, de querer Uhum. transformar. Poxa, tô chegando numa empresa inteira, cheia de gás, a galera te dá maior reconhecimento, né? Poxa, a pessoa, olha o currículo, e você chega achando que você vai, né,
E é justamente o momento de você colocar o pé no freio, né? Exatamente, não é assim. Eu apanhei muito com isso, Ah, isso é. eu posso falar. Porque eu cheguei achando, poxa, é uma empresa familiar, nossa, eles não têm estrutura, não conhecem para você comprar. Não, eu vou ter que chegar já mudando, conhecendo o pessoal e mudando todo mundo de caixinha. Vixe. Não, Cibele, não é assim que funciona. Então, eu acho que quando você chega, eu posso dizer sem sombra de dúvida, quando você chega numa empresa, a empresa funcionou até aquele momento sem você, então muita coisa boa ali funcionou bem. Uhum, entendi. Então, senta para conversar com seus Sim. principais clientes, com as pessoas que estão ali na área, o que funcionou, o que não funcionou, e do ponto de vista dele, quais são as oportunidades, né, para a gente trabalhar. Eu acho que é aí que o gestor começa a implementar a mudança. Que legal, isso, muito, muito boa essa resposta. Vamos trocar uma ideia, mudar um pouco desse lado profissional. A gente quer Uhum. saber um pouco, eu acho que todos os executivos aqui vão querer saber também, sobre esse seu lado mais humano, né? Esse seu lado que você faz parte do grupo, né? É chamado Amigas do Peito. Eu queria que você comentasse Isso. um pouco, não sei se é um hobby, se você ocupa uma posição lá dentro, se é um grupo que você criou, se faz parte. Conte pra gente um pouco sobre esse seu lado da sua vida. Claro. Eu acho que a gente, enquanto, né, profissional, a gente aprende bastante coisa, né, João? Administrar tudo. E eu acho Uhum, que a gente tem que buscar um tempinho na nossa vida também fora do mundo corporativo para também usar aqueles conhecimentos para ajudar o próximo, sabe? Eu sim, gosto muito disso. Então, sempre eu fui envolvida nessas causas de empresa, quando tem um trabalho social ou voluntário, eu sempre estou envolvido, porque é ali que você mostra realmente o ser humano que você está se formando, né? sim. E o grupo Amigas do Peito, do Vale do Paraíba, ele surgiu a partir de uma experiência que eu mesma vivi. Uhum. Então, em 2022, eu fui surpreendida com o diagnóstico de câncer de mama. E foi uma barra, né? Porque quando você está trabalhando, eu estava no auge, né? Dos meus, das minhas conquistas, né? A gente Uhum. faz aquele plano todo, poxa, agora eu vou. Batalha todo esse tempo, né? Exatamente, você faz aquelas, né, as suas entregas para que você, não, ó, aqui o meu plano, porque o plano de desenvolvimento individual é seu. Ele não Sim. é da empresa, ele não é Uhum. do RH, ele não é do pessoal de talent, né? Ele é Uhum. seu. Então eu estava ali no auge já, ia fazer, estava planejada para fazer um ano com grandes entregas e de repente eu recebi esse diagnóstico. E eu senti muita necessidade porque quando eu recebi o diagnóstico, eu senti muita falta de entender o que era o câncer de mama, porque até então você não se interessa, né, por isso. Uhum. Então eu não sabia seriam as etapas de tratamento, se eu só sabia que era uma coisa muito terrível, porque tem gente que não gosta nem de falar. E aí o Amigas do Peito começou que eu, né, comecei a abrir uma página no Instagram e a falar um pouquinho do que eu estava vivendo. E aí Uhum. as pessoas foram chegando, nossa, Sibeli, eu não sabia que era assim. Olha, eu não sabia que o câncer de mama, ele tem subtipos, né? Ele não é só um tipo. Uhum. Nossa, eu não sabia que a quimioterapia hoje estava tão avançada que você não sofre mais enjoo. Então, a partir dessa troca, eu fui agregando pessoas no meu grupo ali de Instagram, foi chegando até mim outras mulheres que também foram recebendo o diagnóstico, e hoje eu estou com um grupo de 55 mulheres, nas Nossa. quais a gente faz trocas, né, tanto Uhum. no grupo de WhatsApp quanto no presencial. Nós fizemos um movimento muito bacana o ano passado, né, pegando carona na campanha de Outubro Rosa. Nós movimentamos a cidade, foram mais de 300 pessoas impactadas aqui na nossa cidade. Nós Sim. tivemos a oportunidade de falar na TV. O projeto ele foi uma idealização minha e de uma colega minha, Cristiane, que Uhum. também foi diagnosticada com câncer de mama e a gente trabalhou junto. Nós éramos par dentro da Mars. Eu era a gestora de compra da matéria-prima e ela era a auditora de qualidade do fornecedor. Uhum. Então, Caramba. foi dessa forma. Então, Uhum. aí foi juntando eu e ela com essa idealização, logo chegou mais 3 amigas e a gente foi dividindo função. Então, eu tenho hoje dentro do grupo uma diretora de financeiro, a gente tem uma Olha só. contabilidade, Uhum. né? Tem uma gestora de eventos e, né, de vender um comercial que vende, né, a Uhum. proposta do projeto e com Sim. isso consigo patrocínios e outras participações. Então, acabei trazendo para o meu mundo pessoal a construção desse grupo de apoio à mulher com câncer de mama.
E como a gente sabe, né? Não tem como a gente separar. No fim do dia, não tem como a gente separar a vida pessoal da nossa vida profissional. E o quanto essa tua experiência, né? Essa troca que eu imagino, né? Você teve a tua experiência e o quanto você Uhum. conheceu de outras mulheres também que também Exato, tiveram a mesma experiência, o quanto isso agregou para tua vida, né? No exato. sentido para você também, né? Como que ficou tua cabeça depois dessa sua experiência? Como você lida hoje depois de ter passado por isso, vencido isso? E como está sendo hoje em dia para você? Hoje, hoje, assim, é o que você falou. Você falou uma coisa que é primordial. A gente não separa, né, a nossa Uhum. vida pessoal da vida profissional. Eu ouvi muito isso, João. Eu não sei se você já teve, você também provavelmente ouviu, Ixi, né? direto, Quantos direto. gestores, né? Você entrou na empresa, você deixa a sua vida pessoal lá para fora. Aham, Nunca sim, funcionou desse jeito. não tem como. Não tem como. Você acaba colocando para dentro da empresa um funcionário ansioso, que ele não vai estar prestando atenção, ele não vai estar de corpo e alma ali no trabalho, correndo o risco de ocasionar um acidente de trabalho, Uhum, né? sim. Então não existe isso de você deixar para fora. Mas olha que legal. A partir do momento que você tem consciência de que você anda junto, o profissional João, com a pessoa João, a profissional Cibele, com a mãe Cibele, você aprende também a desenvolver uma outra habilidade, a de administrar, sabe? Em que momento entra a Cibele profissional, em que momento tem que entrar um pouco na profissional a Cibele, que é mãe, para Sim, conversar com os funcionários. Então, tudo é aprendizado. Tudo é aprendizado. sim. E hoje eu falo para você, passar pelo câncer de mama, ele me mudou muito. Principalmente da questão da gente ver, dizer assim, faça o que você tem para fazer hoje, né? Não dá para você falar, isso aqui eu resolvo amanhã. É Você uma, pode até deixar uma parte para resolver amanhã, mas faz o seu melhor hoje. é uma noção de realmente valor e amor à vida, né? Exatamente. Imagino. Uhum, Exatamente. Não tem. E assim, e é você tentar. Eu acho que eu posso dizer isso com a experiência que eu tô hoje, assim. Não ande dependente somente do mundo do seu primeiro emprego, sabe? uhum, Tenha em mente o que você pode fazer como um plano B, porque você não sabe amanhã o mundo corporativo como vai ficar. A gente uhum. passa por mudanças na política, nas leis, né? Vira e mexe tem uma reestruturação, ou vem uma pandemia, você não sabe. E aí, se você não pensa em paralelo, em algo a mais que você possa fazer, você fica ali estático e entra em desespero, entra em pânico, né? Uhum. Famoso Então, construir nossa anticarreira, né? exatamente, construir Uhum, a sua anticarreira. Mas não uhum. espera também você ter um diagnóstico crônico grave para pensar nisso, Uhum. Sim, né? nossa, muito, muito boa mensagem. Muito obrigado. Então, É, eu diria isso. que legal. Nesse último ano aí que você teve de experiência, qual que foi? Na verdade, vamos mudar a pergunta. Para a gente não Uhum, fugir um pouco da escalada, diga para a aham. gente qual é o problema mais cabeludo que você conseguiu resolver na sua trajetória profissional, entendendo que você é uma... Claro, você passou por muitos problemas, né? Muitas Aham. coisas, pô, uma pessoa, uma profissional sênior de supply, a própria área de supply a gente já sabe que o que mais tem é problema, né? Nossa Senhora. Então, Exatamente. elenque uma para nós aí que você acha que talvez seja mais recorrente nas empresas, que talvez você conseguiu resolver, ou uma para a gente saber aqui, porque até porque, né, tem outros Uhum. executivos aqui que talvez pode passar pelo mesmo problema, e nesse momento você pode É. ajudar a gente aí. Os meus problemas cabeludos, como eu sou da área de supply chain, ele geralmente está relacionado ao abastecimento, né? Então, Uhum. aquela poética frase, vai parar a fábrica, né? Nossa, o caminhão tá parado. O caminhão tá parado, cadê o material que não chegou? Ou o Sim. material chegou e foi reprovado, né? E Uhum. tava todo mundo esperando. Então, eu acho que assim, o que eu posso trazer para você de exemplo aqui foi um grande desafio mesmo. Foi quando eu assumi uma categoria que a gente chama, que é muito importante para as empresas, né, de chocolate, que é a categoria de derivados lácteos, né? Uhum. Então, você precisa do leite para poder fazer o chocolate, você precisa da lactose para acrescentar na receita, né? E a empresa que eu trabalhava até então, nós tínhamos dois fornecedores nacionais, porém teve um ano que deu um problema, né, vamos dizer assim, lá na fazenda com as vacas, com as vaquinhas, As e vaquinhas não queriam produzir. as vaquinhas não queriam produzir, e o que estava produzindo não estava atendendo a nossa especificação relacionado
padrão de qualidade do produto. E, de repente, a empresa começou a importar leite dos Estados Unidos. Nossa. Você imagina a gente que mora no Brasil, que tem né, o agro O tá agro aí, nosso aqui. é o que nos sustenta. Uhum. Leite não é um problema, né? Não há uma escassez de fornecimento de leite no Brasil. Porém, para o padrão da empresa de qualidade, a gente não encontrou Caramba. fornecedor no Brasil. Então, é uma coisa que a gente conversa muito na escalada também, né? Você dá atenção para o relacionamento com o seu stakeholder, com o seu fornecedor também, né? Então, o problema cabeludo que eu tive foi de ter que encontrar um fornecedor que quisesse fornecer para a gente dentro da nossa especificação, que era bem alta, e num um volume que para ele ali não era tão interessante, né? Era uma empresa até então, apesar de multinacional, né? Ela no Brasil ainda tinha um mercado pequeno, estava começando em expansão. Entendi. Então, aquele foi um problema cabeludo, porque a gente estava onerando totalmente a margem do nosso produto, Nossa. trazendo leite importado dos Estados Importado. Unidos. Então, assim, eu tive que percorrer mais de 33 fornecedores Caraca. para tentar, né, fazer a experiência, o teste ali, Homologar a qualidade. homologar a qualidade, aquela coisa toda. Então, exigiu muita dedicação, muita conversa com o fornecedor para poder criar aquele laço de confiança, sabe? E fazer ele entender o que a gente precisava, o que o meu cliente interno precisava para produzir o produto final. Sim. Então, esse foi um projeto que levou praticamente 9 meses para desenvolver o fornecedor e mais 4 meses para colocar realmente em produção. Entendi. E foi super bem reconhecido. Sim. Quando chegou no final. Nossa, imagina a complexidade, né? Hoje a gente vê questão de supply em todo lugar, agora principalmente, claro, tirando esse mercado de alimentação, né? Mas o problema que a gente está tendo no Brasil, no mundo, na verdade, com as guerras, quem é profissional de supply Tá sofrendo. tá, Uhum. tá sofrendo. Tá Tá. ficando aí com uns 10 anos a mais, viu? Porque encontrar, é o que você falou bem, né? É aquele olhar estratégico que a gente tem que entender, né? Na escalada a gente fala muito disso. É que eu falei para você no começo, né? Vai entender, olhar o fluxo da sua empresa de cima, sabe? O que ele precisa entregar, o que é importante, quem são os clientes ali, qual que é a estratégia, né? Qual o posicionamento da empresa no mercado. Porque a gente vai estar trabalhando ali embaixo e a gente tem que buscar solução, alternativas, né? Sim. Não dá para trazer de navio? Poxa, vamos ter que trazer de avião, tá? Mas E o trazer de avião preço? vai aumentar o preço, mas a gente tem como, vai impactar na venda, a gente tem alguma coisa na margem ali, o que dá para a gente... Então, é muito importante você entender a estratégia nesse sentido, sabe? Sim, chegando aqui na nossa finalíssima, Ah, mas vamos, já, tá tão bom esse bate-papo. já, já estamos chegando na nossa finalíssima. Aham. Conte pra gente aí o que nós chamamos aqui de momento estagiário. Sabe aquele momento que a gente comete aquela grande gafe, fica, entre aspas, queimado, faz alguma coisinha que não devia ter feito? Conte aí pra gente um momento estagiário da tua carreira. Nossa senhora, momento estagiário. Meu momento estagiário é engraçado. Foi na Ericsson, né? Hum, Lá eu comecei como estagiário do colégio técnico, né? uhum, Então, quando eu fui efetivada, eu já estava na faculdade já. E, na época, a Ericsson fez um programa onde ela contratou 12 estagiários. E aí, ela tinha feito um programa onde colocava todo mundo numa sala de treinamento, né? uhum. E, nossa, eu vou falar uma coisa que vai entregar a minha idade agora. Eu comecei a trabalhar em 1998, então aquela época ainda estava começando a internet, né? Então Uhum, você tinha aquelas salas de chat, de bate-papo, né? sim. E você imagina que a gente estava numa sala com 12 estagiários, né? E de repente, um colega ali, um dos profissionais sêniores, dando explicação do que eram os equipamentos para a gente e tal. E aí, um do colega do lado começa a rir, assim, do nada, né? Com fone no ouvido. Aí, quando a gente foi ver, ele estava num chat desses conversando no meio da aula. E aí, eu peguei, virei, chamei a atenção dele, falei: olha o que você está fazendo, está desrespeitando aí o instrutor e tal, não sei o quê. E fiquei brava, sabe? Uhum. Aí no final da aula o instrutor veio e falou para mim, Sibeli, pode ficar tranquila, eu tô vendo o que ele tá fazendo. Não precisa se preocupar, não precisa chamar a atenção dele, porque eu estou vendo o que ele tá fazendo.
você está aproveitando, continue aproveitando o que a gente está ensinando. Sim. E aí eu achei que foi um fora, assim, sabe? Uhum. Porque realmente tinha alguém superior na sala ali, né? Sim. Eu não Mas, precisava. mas desde cedo é você mostrando a tua personalidade, o perfil que você tinha, e talvez isso chamou a atenção do cara. Ó, Pode ser também. Então, eu acho que esse foi meu momento estagiário, assim, sabe? Porque é o que a gente falou um pouquinho, né, da crença limitante. Hoje eu vejo os estagiários chegando nas empresas muito diferente do que a gente era, né? uhum. Então, hoje, por exemplo, no tempo que eu era estagiária, não tinha férias, não tinha isso de você trabalhar só 6 horas, né? Você Uhum. trabalhava normal, se bobear, você ainda era utilizado Ia para fazer hora umas extra, extras ainda. para fazer umas extras ainda e final de semana, né? Então, olha o quanto evoluiu, né? Uhum. Porque antes eles pegavam mão de obra de estagiário para produção mesmo, para fazer aquele serviço que ninguém queria, né? Mão de obra barata. Barato. E hoje os estagiários eles já entram com um objetivo dentro da empresa, né? Eles já entram com, pelo menos aonde eu tenho passado, né? As Sim. empresas onde eu trabalhei, os estagiários são muito valorizados. Já entra com um plano, tendo que entregar um projeto bacana, né? Uhum. Os Então processos aproveita de trainee hoje também, né, são bem fortes, processos né? são robustos, sabe? Dão grandes oportunidades, porque muitas vezes você termina um processo desse, você já sai como coordenador, gerente, né? Uhum. Sim. Então, Que- é bem bacana. Aproveitem, viu? Quem Sim. tiver a Quem oportunidade tiver nesse de momento, esse momento, aproveita, porque no ano passado era bem complexo. Sibeli, tem alguma coisa que eu não te perguntei que talvez você gostaria de comentar, você gostaria de compartilhar aqui? Olha, João, eu acho que você comentou tudo, foi muito bacana o nosso bate-papo, né? Mas se eu puder deixar uma recomendação para o pessoal que vai estar assistindo a gente aqui, não deixem de se atualizar, não deixem de criar um networking, valorizar o networking, porque a gente aprende muito também com as pessoas. Talvez a gente não tenha tempo para aprender tudo, para errar tudo, né? Nessa caminhada corporativa. Então, a gente tem que aprender um pouquinho com quem já está na caminhada, com quem Sim. está um pouquinho na nossa frente, né? A humildade, né? A humildade, né? O pé no chão, ouvir quem está lá já há algum tempo, ouvir também quem está chegando, porque quem está chegando, né, totalmente oxigenado. Uhum. Então, valorizem bastante o networking. É, Ele é parte muito importante e crucial dessa caminhada corporativa. muito obrigado. Sibeli, foi uma honra, foi um prazer conhecer tua experiência, conhecer um Prazer foi pouco todo da tua meu. história. Tem muita Obrigada, João. coisa, tenho certeza, a gente pode fazer uma parte 2 com certeza, porque Ah, legal. tem muita coisa aqui que você tem na sua história que nós ainda precisamos aprender e conhecer. Vai ser um prazer poder compartilhar com vocês, porque é compartilhando que a gente aprende mais, né? Sim, sim, sim. Muito obrigado pelo seu tempo, Sibeli. Obrigado você, João. Obrigado pela oportunidade. Um Até grande uma próxima. abraço. Um Tchau, abração. tchau. Tchau, tchau.